Mas antes de iniciar, eu quero agradecer a meu Deus, dono da minha vida, do ar que eu respiro, aquele que me deu o fôlego de vida e aquele que depositou o seu Espírito em mim. Agradecer a minha esposa, minha Margarita, meus filhos, sem os quais eu não poderia estar aqui, e agradecer a você que colabora comigo, compartilhando a palavra e semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. A semente que você entrega aqui, ela tem dois propósitos. O primeiro propósito é manifestar uma colheita a teu favor. Quando você planta, você colhe. E também essa semente é usada para manter essa engrenagem funcionando e a palavra correndo através da nossa rádio, pela internet, no nosso celular, né? No nosso YouTube, Pedro Kelly RCC, no nosso Facebook, Pedro Kelly, no nosso Instagram, Pedro Kelly. Tá bom? Muito agradecido a todos vocês. Durante a ministração, você vai ver, mais ou menos aqui, aparecendo várias informações. Então, você pode pegar a tua caneta, né, o teu papel, porque você vai ter muito que anotar no dia de hoje. A transformação de cada um. Que vem a ser esse assunto? Esse assunto surgiu da necessidade da gente crescer e se transformar dia após dia. Se você percebe, em todo ser humano há uma mudança, né? Eu não diria transformação, mas sim há uma mudança. Quando você encontra ou reencontra alguém que você não via há muito tempo, você percebe mudança física, mudança na aparência e, em muitos casos, mudança no vocabulário, na forma de falar, na forma de se expressar, e você percebe que aquela pessoa mudou, aquela pessoa não é mais a pessoa que era até o último dia que você havia conversado com aquela pessoa. Então, hoje eu queria compartilhar com você umas verdades aqui no Evangelho da Graça que falam a respeito dessa transformação, a transformação de cada um. Então, existe um verso bíblico que a gente vai ler já, que fala em renovar. Quando se fala em renovar, o que significa renovar? Renovar significa tornar novo outra vez, ou seja, fazer novo de novo. Ou seja, tornar algo a seu estado original. Quer dizer que algo originalmente era de outra forma, e quando alguém se renovou, quer dizer que se fez novo de novo, que voltou àquele primeiro estado, quer dizer que já existia antes, né? Porém, de uma forma diferente da forma atual. Você vai andando na rua, vamos dar aqui um exemplo, eu gosto muito de fazer analogias. Você vai andando na rua e olha para um determinado edifício que está deteriorado, está descascada a pintura por causa da intempérie, né, do sol, da chuva e o tempo passando. Então esse edifício vai ficando feinho, vai ficando, aleluia, vai ficando bem longe das tuas ideias de um prédio bonito. Agora, se você para pensar, esse edifício não nasceu deteriorado. Ele não apareceu assim, ele foi criado novo, limpo, né, pintado, sem nenhuma mancha de chuva, de infiltração, sem tinta descascando, nada disso. Agora esse prédio precisa ser restaurado. Então, nós poderíamos dizer, esse edifício precisa ser renovado, ou seja, ele precisa voltar àquele estado lindo que tinha no início, quando ele foi criado. Assim é a tua mente, assim é você, e é sobre isso que eu quero falar com você um pouquinho hoje. Como eu já te disse, transmitir para você verdades que certamente vão te ajudar a reinar em vida, como eu costumo dizer. Renove sua mente e transforme sua vida. Eu vou ler para você aqui uma passagem em Romanos capítulo 1, verso 2, que diz assim, olha, versos 1 e 2. Romanos capítulo 12,
versos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos, preste atenção nisso, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por quê? Porque está falando de corpo, está falando de você fazer um determinado tipo de esforço através do teu corpo que é agradável a Deus. Epa, mas nós estamos na graça? Sim, mas o corpo é o templo do Espírito e o corpo então carrega o Espírito de Deus. Se o corpo carrega o Espírito de Deus, o apóstolo Paulo aqui está dando uma dica, porque é no teu corpo que habita a mente de Cristo e a mente carnal. Essas duas mentes aí que podem dirigir tua vida. Hein? Por isso é que ele diz, o culto é racional. Vamos parar para pensar, vamos sair do misticismo. É isso que Paulo está dizendo. Vamos parar com o misticismo? Vamos. Então, vosso culto é racional. Ora, você é um espírito que habita dentro de um corpo, não é? Verdade. Então você precisa apresentar esse corpo e entender que aí nesse corpo habitam duas mentes. A mente de Cristo e a mente do homem natural. A mente do homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Então você tem possibilidade de receber essa palavra naturalmente, isso vai te parecer loucura. Mas você também tem possibilidade de receber essa palavra espiritualmente e você vai reinar em vida. Então é uma coisa muito bonita que você tem no teu próprio corpo, que são essas duas identidades. Todo mundo é um pouco animal e um pouco espiritual. Depende de quem você esteja alimentando aí no teu ser. Aí o verso 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se, transformai-vos, transforme você mesmo, se transforme você mesmo, né? Você mesma, como? Pela renovação do seu entendimento, para que então, depois disso, você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele está dizendo aqui, não se conforme com este mundo. Ele não está falando das drogas, ele não está falando da política, nesse momento aqui, ele não está falando do futebol, ele não está falando da decisão da Copa Libertadores, ele não está falando da Copa do Mundo, ele não está falando da guerra que está por vir aí, que já está acontecendo, está por vir outra dimensão de guerra por aí. Ele não está falando disso não. Ele está falando, não se conforme com esse mundo que está na tua mente. Entendeu? Aí ele diz aqui, mas transforme-se. Se ele estivesse falando do futebol, do mundo exterior, em relação a você, ele não falaria transforme-se, ele falaria assim, ajude a transformar eles. Ajude a transformar aquela situação, ajude a transformar aquele negócio lá. Não, ele está falando, transforme-se, não se conforme com esse mundo que está na tua mente. Você tem um mundo que está na tua mente que é formado pelas informações que você recebe no dia a dia durante a tua vida. Então aqui diz que é sacrifício vivo, o teu corpo é para ser apresentado como sacrifício vivo. E logo aqui ele fala de renovação da mente. Você pergunta assim, Pedro Kelly, por que será que o apóstolo Paulo juntou essas duas coisas? O corpo, o sacrifício vivo e logo a renovação da mente. Então, eu quero entrar num detalhe aqui com você muito importante nesse momento, e quero fazer umas comparações. Vamos falar de Jesus de Nazaré. Você sabe quem foi Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré era o próprio Deus, verdade? Vestido de carne, sim. Deixou sua glória e habitou entre nós. Quer dizer que o trono estava vazio, porque a plenitude de Deus, como diz o apóstolo Paulo, estava habitando em Jesus de Nazaré, certo? Verdade, que muitos por aí se referem a ele com muita falta de respeito, dizendo que era o louro da Galileia. Quem disse isso? Que era o louro da Galileia. Mas Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Mas um dia ele habitou num corpo semelhante ao nosso. Semelhante, né? Em Lucas capítulo 1, verso 80, está registrado assim, olha. O menino crescia
e se fortalecia em espírito. Falando de Jesus de Nazaré durante a sua infância, porque ele teve uma infância, acredito que tenha jogado bola de gude, tenha soltado pipa, meu tempo a gente soltava pipa, tenha jogado futebol de botão, de mesa. Eu tenho meu time de botão, até hoje está aqui comigo guardado. Então, acredito que Jesus de Nazaré tenha brincado na rua com os colegas da esquina, acredito que ele tenha sentado na esquina para tocar violão, acredito que ele tenha feito tantas coisas por aí, mas o doutor Lucas registrou em Lucas 1:80 que o menino crescia e se fortalecia em espírito, que significa Jesus, se era o próprio Deus, se fortalecer em espírito. Se você perceber, essa referência de Lucas capítulo 1, verso 80, a palavra espírito está com E minúscula. Então isso significa que ele se fortalecia em entendimento, em procedimento, em comportamento em relação a quem ele era. Ele se fortalecia nisso. Espera aí, quer dizer que eu não sou qualquer pessoa? Não, você não é qualquer pessoa. Quem dizia isso para ele? A sua mamãe, Maria. Mas como Maria sabia disso? Você lembra da história do anjo Gabriel que apareceu anunciando para ela quem seria o filho que seria gerado no seu ventre? Então, certamente ali, aquele anjo disse, né, mais ou menos o que iria acontecer. E sua mãe foi falando para ele paulatinamente as revelações. Quem era ele? O que ele veio fazer aqui? Como é que seria os acontecimentos em sua vida? Que ele não seria muito bem recebido pelos legalistas. Né? Então ele crescia entendendo essas coisas. Imagina um menino de 12 anos quando se levanta no templo, pega uma escritura lá dos profetas e lê, e depois fecha o livro e diz assim: hoje se cumpriu essa profecia. Ele tem que ter um nível de entendimento bem espetacular para poder dizer isso. Sim ou não? Assim como você, que eu estou aqui te revelando quem é você, de onde você veio, como é que é a tua vida, quem habita dentro de você, quais são tuas duas manifestações, carne e espírito, que você tem, né? A obra da carne, o fruto do espírito. Então você está dia após dia se fortalecendo também em espírito. Dessa mesma maneira, Jesus de Nazaré, não obstante sendo o próprio Deus, se fortalecia em espírito através desse tipo de informação. Então, como é que alguém se fortalece em espírito? Tomando uma injeção? Uma vacina? Uns comprimidos de vitamina? Todo dia eu vou me fortalecer em espírito. Vou o quê? Vou tomar um comprimido. Como é que você se fortalece? Então, você já sabe. Você se fortalece em espírito ouvindo esta informação da graça de Deus. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.